Esse estudo bíblico que nós haveremos de ter hoje, irmãos, na verdade, apesar de para os irmãos daqui ele não ser uma sequência, para os irmãos lá da Maraponga, do João 23, que estão sob a liderança do irmão Alain, onde eu tenho ido expor, ele é uma continuação. Nós lá falamos da predestinação, mas aqueles que quiserem acompanhar os precedentes, está na internet, é só baixar do nosso site. E hoje nós vamos ver a perseverança dos santos. Quando uma pessoa vem a Cristo, isso só é possível porque Jesus morreu por ela. Jesus não morreu por alguns, senão por todos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também pelos do mundo inteiro. Mas isso não garante salvação automática para ninguém. A morte de Jesus é suficiente para salvar todos, mas só é eficiente para salvar aos que creem. Em termos de extensão, ela vai a todos. Em termos de aplicação, ela só alcança os que creem. Somente aqueles que se arrependeram de seus pecados e confiaram de modo absoluto em Jesus Cristo como seu Salvador, no coração e não só na mente, o invocaram, o chamaram para que fosse Senhor de suas vidas, somente esses se beneficiam de modo prático e efetivo da morte de Jesus. Eles são justificados diante de Deus, não apenas perdoados dos seus pecados, mas declarados justos diante de Deus, em razão dos méritos de Jesus. Jesus não veio direto morrendo, ele viveu uma vida de obediência para ela ser contada como nossa. E ele morreu recebendo sobre si os nossos pecados. Então não só os meus pecados expiados em sua morte são afastados de mim pelo perdão, mas sua justiça vivida nos 3 anos do seu ministério, nos momentos antecedentes, me é contada. Sua vida de obediência nos é atribuída como se fora nossa, e assim somos não apenas perdoados, mas justificados diante de Deus. Isso quer dizer que Deus não olha para nós simplesmente como culpados a quem Ele absolveu, mas Ele olha para nós como pessoas que nunca pecaram, não porque somos assim perfeitos, mas porque Ele vê em nós a justiça de Jesus. Mas não só fomos perdoados e justificados, fomos também regenerados, nascidos de novo. Estávamos espiritualmente mortos, mas fomos acordados dessa morte pelo Espírito Santo. Nossas faculdades espirituais atrofiadas retomaram suas funções perdidas em Adão quando ele pecou. E nós voltamos a ter comunhão com Deus, voltamos a ser habitação do Espírito de Deus. Também mudamos moralmente, porque agora, habitando em nós o Espírito Santo, ele nos traz novas inclinações, novas afetações, novos motivos, de maneira que agora nós temos um coração novo, vindo de Deus, temos um espírito novo, não mais um coração de pedra insensível, um coração de carne, um coração que sente a presença de Deus, a realidade espiritual. Todo crente em Jesus é não só perdoado, justificado, mas por ser regenerado é liberto. Nós não temos culto de libertação para crente. O crente pode precisar de conscientização, mas não de libertação. Ele precisa saber quem ele é em Cristo Jesus. Mas ele já foi libertado. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aos Romanos capítulo 6, Paulo diz: tendo sido escravos do pecado, fostes libertos do pecado, fostes no passado, e feitos servos da justiça. Aos Romanos 6, Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Se alguém está na igreja, mas o pecado o domina, o cativa, ele não consegue deixar o pecado, então de duas uma: ou ele deve concluir que não é crente, ou ele deve concluir que ele está se expondo a algum tipo de vida que o torna fraco. Porque a Bíblia diz em Romanos 13: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Se alguém está toda hora se expondo a um ambiente, a uma influência que enfraquece sua vida espiritual, obviamente o pecado se tornará irresistível. Irresistível não porque o é de per si,
mas por causa que ele se expõe a certas condições que depois o pecado o fisga, né? Ele deve procurar então vigiar e sair dessas condições, fugir da prostituição, diz a Bíblia. José saiu correndo quando a mulher agarrou-lhe a capa, né? Nós temos que nos afastar daquilo que nos enfraquece, deixar de assistir aquilo que sempre assistindo a gente pensa coisa ruim. Deixar de ler aquilo que sempre lendo nos leva a coisa ruim. Deixar de conversar aquilo que sempre conversando nos enfraquece. Vamos detectar as nossas fraquezas e vamos fugir delas. E vamos atrás daquilo que robustece o nosso homem interior. Mas se fazendo tudo isso, o pecado lhe fisga de todo jeito, não tem jeito, então você deve concluir que não nasceu de novo. Porque um cristão, irmãos, ele não é dependente do pecado, ele é liberto. Ele vence o mundo, esta é a fé que vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então é possível para um crente e necessário que ele viva em santidade de vida. Agora, às vezes há crentes que precisam de conscientizações. Tem gente por aí fumando, embora já tenha aceito Jesus. Aí ele diz assim: bem, eu ainda não deixei porque eu não fui liberto. Na verdade, assim o disse o seu pastor e a sua igreja. E ele absorveu isso e se acomodou para não deixar o cigarro. Está esperando que alguma coisa aconteça, que o anjo desça e puxe o cigarro da boca dele, né? Esse ensino, irmãos, é prejudicial. O crente tem que se conscientizar de que é livre. O apóstolo Paulo, em todas as cartas, ele começa dizendo o que o crente é. Pode prestar atenção. Depois ele reclama que o crente ande de acordo, né? Aos Romanos ele diz que nós estamos mortos para o pecado, vivos para Deus. Aí depois, lá no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, tendo em vista isso daí, que vocês agora apresentem o corpo a Deus. Aos Efésios ele começa: vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, são predestinados, filhos da adoção. Vocês habitam em regiões celestiais com Cristo, foram eleitos para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. Aí no capítulo 4 ele diz: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vossa vocação. O crente precisa saber a quem ele é, né? Por que tem crente aí, irmãos, que está fraquejando? Porque está esquecendo de quem ele é. Tiago diz: aquele que ouve e não pratica é como alguém que se olhou no espelho, foi-se embora e esqueceu de quem ele era, da imagem que ele viu no espelho, né? Você tem que se lembrar de quem você é para poder vencer, né? Então o crente, irmãos, sabendo de quem ele é, ele pode agir de acordo. O crente não precisa de libertação, ele precisa de despojamento. No Velho Testamento, despojar era um ato muito fácil. Depois que um exército vencia o outro estava tombado, as pessoas todas mortas, aí vinha o despojamento. Vamos tirar as coisas dos vencidos. Era só tirar. Os vencidos não resmungavam, não faziam nada, estava tudo morto. Era só lhe tirar os pertences, o despojamento. Pois a Bíblia diz: despojai-vos do velho homem. Tenha medo dele não, ele está morto. Tire o que é dele, né? Tira o que é dele, tira o brinco da orelha e jogue fora, que o velho homem está morto. Tira a pulseira, tira o colar, tira a carteira de cigarro, está morto. Né? Nós temos que nos conscientizar de quem somos, irmãos, e nos despojar do que pertence ao velho. Ah, pastor, eu não fui liberto ainda. Foi. Deu um chute no inimigo aí, jogue fora isso daí. Porque você, se nasceu de novo, é uma nova criatura. Agora, se de fato não foi liberto, aí precisa nascer de novo. Ou o novo nascimento, ou a conscientização. Mas o fato, irmãos, é que nada pode dominar um crente. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, nenhuma delas, nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Então, o crente não é dominado por nada, o crente é uma nova criatura, né? Tem gente, irmãos, que é dominado pelo mundo, né? Não, pastor, eu até nem gosto de usar, dá trabalho colocar essas coisas. Mas a questão é que quando eu saio sem nada, a pessoa diz assim: como é que pode? Está com a cara muito pálida, né?
tem um brinquinho aí, bota alguma coisa. O homem diz, não, pastor, eu até nem gosto de beber não, eu só bebo socialmente, porque eu estou numa mesa ali, todo mundo conversando, só eu sem beber. Aí eu bebo um pouquinho. Irmãos, o mundo não domina o crente não. Pelo contrário, o crente tem prazer de dizer ao mundo, eu não me dobro, porque eu sou um servo de Deus. Quando a trombeta soou, na época da Babilônia, a ordem era que todos se dobrassem diante da estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abdenego poderiam pensar assim, rapaz, vamos se dobrar aqui? Ninguém adora essa estátua não, só para agradar o rei aqui, está todo mundo se dobrando, só a gente vai ficar assim, vamos se dobrar, como se nada tivesse acontecendo, só socialmente é que a gente se dobra. Mas eles não disseram isso não. Nós não nos dobraremos. O rei disse, vocês vão para a fornalha de fogo. Eles disseram, rei, tu não tem nada a ver com esse negócio. Nós não nos dobraremos diante da tua imagem. E o Senhor vai nos livrar da tua fornalha de fogo. E se Ele não nos livrar, também a gente não se dobra, não. O crente, irmãos, tem que ser firme com o Senhor, né? Querer agradar o mundo, não. É servir a Deus. Servir a Deus. Houve um decreto do rei que dizia, ninguém pode orar a outro Deus, senão ao próprio rei. Como se o rei fosse divino. Durante esse período aí, quem for visto orando, vai para a cova dos leões. Irmãos, era só um período, Daniel poderia esperar, né? Poderia pelo menos orar no quartinho dele. Mas Daniel abria a janela, irmãos. E orava para todo mundo ouvir. O crente tem que ser assim, irmãos. O crente não é para ser acabrunhado diante do mundo, não. É para ser firme. Eu estava dando aula quando eu era recém-ingresso como professor na Faculdade de Direito da UFC. Aí eu falei lá sobre Adão e Eva. Aí um aluno disse, professor, eu não acredito que você acredita na história de Adão e Eva. Eu disse, rapaz, eu não acredito que você acredita que o homem veio do macaco com rabo, pelo e tudo. Eu não acredito. Uma vez eu estava numa reunião de professores, aí falaram lá em anjos. Aí teve um sociólogo que se levantou e disse, não, nem o Glauco acredita em anjos. Acredita em Deus, mas nem anjo. Eu tenho certeza que ele não acredita em anjo. Eu disse, acredito em anjo, acredito no diabo, acredito no céu e no inferno. Aí os cidadãos disseram, opa, rapaz, peraí. Não, irmão, o crente não é para ficar, não é para engolir seco não, irmãos. Né? O crente não é para falar para dentro não, é para ter firmeza na sua fé em Jesus. É preciso que nós sejamos firmes, senão o mundo vai dizer, rapaz, eu não quero isso daí não. Porque nem ele tem coragem. Para que eu vou querer? As hostilidades do mundo para com a igreja, em grande parte, irmãos, são para provar até onde a nossa convicção vai. Se nós recuarmos diante das hostilidades, aí o pessoal do mundo diz, bem, então não é bom. Se fosse bom, ele mantinha-se firme. Se você for firme, as pessoas vão dizer, eu quero isso aí para mim também. Na verdade, nós somos cobaias. Tem muita gente aí que está experimentando em nós o cristianismo, para ver se é bom. Né? Conheço um pastor que o pai dele o expulsou de casa por causa da fé dele. E ele não titubeou. Depois de muito tempo longe de casa, ele voltou para casa. Quando chegou o pai dele, a paz do Senhor, meu filho. Que é isso, meu pai? Está zombando de mim? Não. Eu lhe persegui aqui de todo jeito, botei você para fora. E você firme nesse negócio, eu disse, aí é bom mesmo. Eu fui na igreja quando você foi embora e aceitei Jesus como meu Salvador. Agora, se você ficar lá recuado, né, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Pastor, mas as igrejas liberais estão cheias de gente, mas não de convertidos. Como diz João na sua primeira epístola, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. As pessoas vão lá como quem vai a qualquer lugar. Nós estamos falando aqui, irmão, de ser um servo de Deus. Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições.
A Bíblia fala que a igreja é eclésia, que em grego quer dizer os chamados para fora do mundo. Se ela está igual, não tem diferença nenhuma, né? Igreja imitando o mundo é um paradoxo. A igreja é como um barco na água. A igreja é o barco, a água é o mundo. A igreja é para estar no mundo, o barco é para estar na água, mas se a água entrar no barco, ele afunda. Se o mundo entrar na igreja, ela afunda junto com o mundo. Então nós temos que ser firmes no seguir Jesus. Agora, esse que é crente, que de fato aceitou Jesus, que tem o coração renovado, transformado, que está num processo de santificação que culminará com a transformação do seu corpo, quando Jesus vier, a trombeta soará, os que morreram ressuscitarão incorruptíveis, os vivos serão transformados. Esses que foram justificados, regenerados, perdoados, adotados como filhos, estão sendo santificados e finalmente serão glorificados. Esses aí não podem ter essa cadeia quebrada. É o que nós vamos falar hoje. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer, pastor, que se eu for salvo, eu posso pecar à vontade que eu vou para o céu? Quem disser isso não sabe o que é ser salvo. Quem foi que disse que eu falei ser salvo da condenação? Ser salvo do pecado, de praticar o pecado. Quem é salvo do poder do pecado, esse daí, uma vez salvo, é salvo para sempre. Quer dizer que o crente não cai não, pastor? Cai. Se não vigiar, cai. A possibilidade do pecado é sempre remanescente. Mas isso quer dizer, irmãos, que o crente não precisa ficar no chão. Antes ele não precisava ter caído. Se cair, não precisa ficar no chão. E se demorar muito no chão, vai se levantar na base da peia, né? Porque ele tem um pai que o ama. E Deus corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Pastor, mas o homem não é livre para aceitar Jesus? Não é livre para deixar também não? Se ele só pode aceitar Jesus e não pode se desviar de Deus e perder a salvação, então que liberdade é essa? Não use esse argumento não. Porque lá no céu, quem entrar lá não sai de lá. Se o homem, se for por esse argumento, aí você vai poder dizer, lá no céu glorificado ele pode pecar e voltar atrás. Não. Quem está no céu não se desvia mais. E nem peca. Quem está aqui e aceitou Jesus pode até pecar, mas não se desvia definitivamente. Por quê, pastor? Porque eu, antes de ter um coração regenerado, sob alguns estímulos do Espírito Santo, enquanto ouvia a palavra, eu quis Jesus, imagine agora com o coração regenerado, o Espírito Santo habitando dentro. Como é que eu vou querer ir embora? Né? Se quando eu tinha menos eu queria, agora tendo mais eu não vou querer? Será que um coração regenerado, nascido de novo, vai não querer Jesus? Como é que pode? Como é que esse coração novo vai querer deixar Jesus? Eu posso até dar trabalho para Jesus, mas eu não quero deixá-lo. E nós chegaremos no céu se formos de fato verdadeiros crentes. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, irmãos, acerca disso. Vamos ver alguns versículos em João. João capítulo 6. João capítulo de número 6. João 6, 38 e 39. Olha o que Jesus diz. Porque eu desci do céu, Jesus está falando, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Note que no 38 ele diz, né, em João 6, 38, ele diz, eu vim para fazer a vontade de Deus. Que vontade de Deus foi essa que ele veio fazer? Versículo 38, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que no último dia
eu o ressuscite. Veja aí o versículo seguinte, o 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tempo presente, o que crê agora, tem a vida eterna no presente, e eu ressuscitarei no último dia, no futuro. Ou seja, Jesus diz, aquele que crê tem a vida eterna agora, e eu ressuscitarei no último dia. Ele faz uma promessa de cumprimento imediato, que é ter a vida eterna, e já garante uma coisa futura. Eu o ressuscitarei no último dia. A palavra vida, irmãos, na Bíblia tem um sentido de união, como morte é de separação. O corpo sem o espírito, Tiago diz, está morto. A fé sem obras está morta. O homem separado de Deus está espiritualmente morto. Mas quando o homem se reconcilia com Deus por meio de Jesus, ele tem vida, porque se uniu de novo a Deus, e ele tem vida eterna, então nada pode fazer desaparecer essa vida. Se ela não perdurar, ela não é eterna. A Bíblia não diz que nós teremos a vida eterna, a Bíblia diz que nós temos a vida eterna. Ou seja, se vida é a união, eu tenho com Deus uma união eterna, inquebrantável. Em João 5, versículo 24, Jesus diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então o crente tem a vida eterna. Vamos ver João capítulo de número 10, irmãos. João capítulo 10, a partir do versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Não lhes darei, não, dou-lhes agora, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Naquela Bíblia pentecostal, cujos comentadores acreditam na perda da salvação, o comentário que se faz a esse versículo é o seguinte: no versículo 27 explicam eles, Jesus diz que as suas ovelhas o seguem. Isso quer dizer que se o crente seguir Jesus, aí ele nunca vai perecer, e nem Jesus vai permitir que saia de suas mãos. Mas ele pode não seguir. Mas o versículo aqui não está dizendo se o crente seguir, a Bíblia está afirmando que o crente segue. O versículo 27 não está dizendo se seguir, está dizendo que segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Se não me seguir é porque não é minha ovelha. As minhas ovelhas me seguem, não está dizendo se elas me seguirem. Ninguém arrebata um crente das mãos de Deus. O crente é que pode sair de debaixo das mãos de Deus. Ninguém é o crente também. Nem o crente escapa das mãos de Deus. Ninguém tira, e nem o crente pode ele se tirar a si mesmo, né? Irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. E que eu saiba, pode ter até crente aleijado que vai entrar no céu, mas o corpo de Cristo não vai entrar aleijado, não. Ninguém vai ser decepado. O corpo de Jesus não vai ser mutilado. Quem se tornar um membro do corpo de Cristo será para todo sempre. Vamos ver o que a Bíblia ainda nos diz. João capítulo 4. Versículo 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Notemos, irmãos, Jesus está dizendo, quem beber da água que eu der, essa água vira uma fonte dentro dele. E ele nunca mais vai ter sede. É uma afirmação para sempre. Se amanhã ele se desviasse, ele voltaria a ter sede. Se ele se desviasse de Deus definitivamente, perdesse a graça, ele tornaria a ter sede. Mas Jesus diz, nunca terá sede. A água dentro dele virará uma fonte própria, que jorra para a vida eterna. Em João 6 ele diz, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Jamais, jamais é jamais, né? Vamos ver o que a Bíblia diz, irmãos, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 7. Todo aquele, pois, Mateus capítulo 7, versículo 24, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então há dois alicerces, a areia e a rocha. A areia, irmãos, é o homem, porque o homem foi criado do pó da terra. Humus é terra, de onde veio o homem. O que assenta a sua edificação sobre o humus, sobre o homem, esse aí, diante das tempestades e tal, ele cai, ele recua. Mas aquele que edificou sobre a rocha, que é Jesus, vem a tempestade, bate na casa o vento, mas ela fica de pé, porque está edificada sobre a rocha, irmãos. Vamos ver Lucas capítulo 8. Lucas capítulo de número 8. Versículo de número 15. É a parábola do semeador. 8,15. E a que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, a palavra que caiu no coração receptivo. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ou seja, esses que recebem a palavra com o coração certo, irmãos, eles conservam a palavra e dão o fruto deles com perseverança. Produz a 30, a 60 e a 100. Vão para frente, vão adiante. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz nas suas cartas. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. A partir do versículo 29, diz assim a Escritura Sagrada: porque os que dantes conheceu, aqueles a quem Deus em sua presciência anteviu como crentes, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus fez um projeto para aqueles em quem viu fé na sua onisciência, em quem viu conversão. Ele planejou, ele projetou um esquema para que eles fossem transformados de modo a serem como Jesus é. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Chamou aqui não é chamado para a conversão, é chamado para esse plano, é chamado para a santificação. Como na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2.
diz que nós somos chamados para sermos santos. Ou seja, aqueles que se converteram, Deus tem um projeto para eles e os separou, chamou fora do mundo para executar esse projeto, os separou para a santificação. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os irmãos notaram uma coisa aqui, irmãos? Tem algum de nós aqui com um corpo glorificado? Nenhum de nós. Vai acontecer, né? Mas aqui está no passado, glorificou. Por quê, irmãos? Porque no plano de Deus nós já estamos glorificados, irmãos. Deus já vê o final. Esse plano de Deus é indestrutível. Esta predestinação divina para que os crentes se tornem conforme Jesus Cristo é inquebrantável. Essa cadeia é inquebrantável. Aos que ele predestina, chama, aos que ele chama, justifica, aos que ele justifica, glorifica. Isso aí não tem quem quebre. Para Deus, que já determinou que isso acontecesse, nós já estamos glorificados. Aleluia. Por isso que Paulo diz aos Efésios, nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Deus já nos vê no final, em tronos, lá no céu, com Jesus. Aleluia, porque a história, irmãos, não pode mudar. Porque Deus já predestinou esse destino para os que creem. Vamos ver aí o que é que a Bíblia diz. Na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Aliás, antes de dar aos Coríntios, vamos voltar para Romanos, irmãos. Me esqueci. Romanos 8 ainda, vamos voltar. Romanos 8 a partir do 31, que é uma bênção. Romanos 8 a partir do 31. Diz assim, ó. Que diremos, pois, a estas coisas? A essa predestinação, que era o que a gente tinha acabado de ler, né? Romanos 8, 31. É o versículo seguinte, eu me esqueci de ler o seguinte. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele fez esse plano, quem é que pode impedir? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O argumento de Paulo aqui, irmãos, é um argumento de investimento. É como se Paulo estivesse dizendo, Deus investiu muito para nos salvar, não vai deixar a gente se perder não. Ele não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por nós todos. Como é que vai nos soltar agora? Versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Irmãos, quem morreu para nos salvar não foi o arcanjo Miguel, como diz o testemunho de Jeová, não. Foi o Filho de Deus. Essa salvação não pode ser descartável, não. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe por que o crente persevera aqui embaixo? Porque Jesus persevera lá em cima. Aleluia! Nós não somos salvos porque perseveramos, nós perseveramos porque somos salvos. Jesus roga lá em cima por nós. Ele disse a Pedro, Pedro, Satanás me pediu a ti, Pedro. Ele usou uma expressão que eu não me lembro muito bem, para te cirandar como quem faz com o trigo, uma coisa assim. Ele disse, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, irmãos, ele sustenta a nossa fé, como a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, ele é o autor e o consumador da fé. Aleluia, ele é o autor da nossa fé e o consumador, irmão, ele vai levar a nossa fé até o final. Por isso que Pedro diz na sua primeira epístola, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, porque o ouro perece, mas a fé não. Aleluia. Jesus afogueia a nossa fé. Diga, irmã Mônica. É uma expressão desse tipo. Diz aqui então, que ele intercede por nós, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Aqui, irmãos, eu fico me perguntando. Se você não conseguir deixar os velhos hábitos,
Pergunte se você realmente se converteu. Sabe por quê? Um crente pode até conservar por um tempo os velhos hábitos, por falta de esclarecimento. Mas esclarecido ele tem que vencer, irmão. Porque a Bíblia aqui está dizendo o seguinte: será que a tribulação, a angústia, pode nos separar do amor de Deus? A espada? Se um crente não deixa a fé nem com a espada na goela, irmãos, imagine porque alguém está dizendo: a irmã está muito branca, você não vai beber hoje aqui não. Paulo diz: nós somos mais que vencedores em tudo isso aí. Com espada na goela, com angústia, com tribulação, a gente não deixa Cristo não. O crente, irmão, não se dobra não. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Tem gente que diz: pastor, lá no Apocalipse a Bíblia diz: aquele que vencer terá isso, aquele que vencer terá aquilo. E se o crente não vencer? Só se for de novo, porque nós já somos mais do que vencedores, nós já passamos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos mais do que vencedores. Quando a Bíblia diz lá, aquele que vencer, não quer dizer que a nossa situação é incerta, não. Como que nós só vamos vencer no final. O crente já venceu, irmãos. Já é mais do que vencedor. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Vamos ver agora a primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Deus vai nos confirmar, vai nos conservar, vai nos selar na fé até o fim, irmãos. É a Bíblia que está dizendo. Vamos ver agora o que ela continuará dizendo. Vamos ver a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Versículo de números 13 e 14. Versículos de número 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, o versículo 14 diz que o crente tem o Espírito Santo nele como o penhor da herança. O que é um penhor? Uma garantia. Quando você quer garantir alguém que vai pagar uma dívida, você dá um penhor para ele, um objeto, como garantia de que você vai pagar no final. O Espírito Santo, irmãos, é o penhor da herança. O Espírito Santo está em nós como garantia. Se nós não fôssemos salvos, então Deus nos enganou, nos deu um penhor que não dá segurança, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Sabe o que é não pode negar a si mesmo, irmãos? Nós não somos o corpo de Cristo. Jesus não nos pode negar. Se Ele nos negar, está negando a Ele mesmo. Se o cabeça negar o corpo, ele está negando a Ele mesmo. Agora, o versículo de número 13 diz que nós fomos selados. A palavra selo pode indicar três coisas. Primeiro, o selo de uma carta. O crente é uma carta lida e escrita, por todos os homens lida, e selada para chegar no céu. Então vai chegar lá, porque já está selada. Um segundo sentido é a autenticidade. Uma coisa autêntica tem uma marca. O crente tem uma marca de autenticidade. E selar também pode ser lacrar.
Lá no sepulcro de Jesus, selaram com uma pedra. Pois bem, irmãos, o crente está nas mãos de Jesus e do Pai, né? Porque Jesus disse, ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai, ninguém pode arrebatá-la da minha mão. Então é a mão de Jesus e a mão do Pai. Estamos escondidos com Cristo em Deus. São duas mãos. E selado com o Espírito Santo. Aleluia! O crente está nas mãos do Pai e do Filho e ainda está lacrado com o Espírito Santo de Deus. Não tem diabo que arranque. Se quiser confirmar, leia Esté 8:8. O que é escrito e selado com o anel do rei, ninguém pode revogar. Aleluia! O crente é documento selado com o anel do rei, irmãos. Ninguém pode revogar. Vamos ver Filipenses. Qual? Não me lembro qual é. Como é que diz, irmão? Mas isso eles creem. Os que creem na perda da salvação dizem que já são salvos. Só acham que podem perder. Eles acreditam que são salvos. Filipenses 1:6, irmãos. Diz assim, tendo por certo isto mesmo. Note, tendo por certo. O crente, irmão, não é só para ter certeza da salvação presente, não, é para ter certeza da salvação futura. Paulo tinha certeza da salvação futura dele? Tinha. Romanos 8 nós já lemos. Ele disse, eu estou certo de que nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a largura, nada pode me separar do amor de Deus. Estou certo. Tenho certeza de que vou chegar até o fim, não só de que sou, mas de que continuarei salvo. Aqui diz também, Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a operar em nós, o Senhor, vai aperfeiçoar essa obra até o dia, irmãos, de Jesus Cristo. É o que diz o versículo. Vamos ver o que João diz nas suas epístolas. Mas antes de João, vamos passear por Hebreus. Eu já comentei Hebreus capítulo 6 nas congregações do João 23 da Maraponga, Hebreus capítulo 6. Nós já vimos que Paulo fala de alguns que conheceram a palavra, provaram e tal, e depois se desviaram, né? Hebreus capítulo 6 fala de uns que conheceram bem direitinho, foram iluminados, o Espírito Santo convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo, mas eles recuaram. Eu disse que eles não eram crentes porque o autor da carta aos Hebreus diz que eles não eram crentes, quando ele diz no versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Quer dizer, eu falei desses aqui, que conheceram a palavra, foram iluminados e recuaram, mas nós não esperamos que isso aconteça com vocês, não. Porque de vocês nós esperamos coisas melhores, coisas de crente, de gente salva, né? Mas veja o que ele continua dizendo aí, irmãos. Hebreus 6, a partir do versículo de número 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação.
Nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Eu vou lhes explicar o que é que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia começa primeiro com um exemplo. Ele diz, olha, quando Deus fez uma promessa a Abraão, para Abraão não ter dúvidas de que aquela promessa seria cumprida, Deus fez um juramento de que a cumpriria. Agora, querendo Deus mostrar aos herdeiros da promessa do céu, aos santos, aos salvos, que é imutável o seu conselho, a sua determinação de nos salvar, ele também jurou que nos salvaria. Para que por duas coisas imutáveis, que duas coisas são essas? A promessa de Deus e o juramento. Ele prometeu nos salvar e jurou nos salvar. Para que por duas coisas, o exagero da Bíblia, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos uma firme consolação. Aleluia. Deus quis mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho. Aleluia, nós temos promessa e juramento, irmãos, de Deus. Glória a Deus. Vamos ver, primeira epístola de João, 2,19. Pastor, aqueles que estavam na igreja, participando dos cultos, de tudo, depois abandonaram definitivamente o evangelho, nunca mais deram fruto, hoje blasfemam do evangelho. Eles não eram crentes e perderam a salvação, não? Não, nunca foram crentes. 1 João 2,18, 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Saíram porque não eram nossos. Mas pastor, alguns desses aí que saíram definitivamente, blasfemam hoje da palavra e tal, profetizavam na igreja, faziam até milagres. Eu é que não sei a origem de tudo isso, mas o fato é que Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Jesus não vai dizer, eu conheci vocês, mas vocês se desviaram depois. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Nunca tive nada com vocês. Sei quem são vocês, não. Nunca, em momento algum, eu vos conheci. Nunca foram crentes. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 de João, capítulo de número 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Mas um crente, pastor, pode cair? Pode. Se ele não vigiar, ele cai. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe para que não caia. Um crente pode viver uma vida mesquinha e não abundante. Ele nunca vai ser igual ao mundano. Por mais ruim espiritualmente que ele seja, ele mantém o temor e ele se levanta para ficar num nível onde ele se distingue do mundano, se difere, né? Mas Deus quer que nós vivamos abundantemente, é triunfantemente, né? A Bíblia Sagrada diz assim em Salmos, veja aí o que é que diz em Salmos 37. Salmo 37, 23 e 24. Nós vamos ler o 23 e o 24, mas para não perder viagem, irmãos, eu vou ler aqui o 21, que não tem nada a ver. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Quem está devendo a editora, pague logo, viu, irmão? É o ímpio que pede emprestado e não paga, né? Os irmãos aí que
que estão pedindo emprestado, não estão pagando, vamos resolver logo aí, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Nunca caia não. Mas se porventura você cair e alguém chegar para você e dizer, tá vendo, ó, falou naquele dia para mim, ó, aí, agora caiu. Sabe o que é que você vai responder para ele? Você vai aceitar para ele Miqueias. Olha o que é que a Bíblia diz em Miqueias. Olha como é o crente, irmãos, de Jesus. Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7, versículo 8 e 9. Miqueias 7, 8 e 9. No Velho Testamento. Miqueias 7, 8 e 9. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Aleluia! 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 Diga, não te alegre não. Eu vou sofrer a ira de Deus, porque eu pequei. Mas eu vou me levantar. E eu vou ver a sua justiça, porque ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor é a minha luz. Aleluia. Um verdadeiro crente, irmãos, chega no final. Ele não luta como quem bate no ar, não é incerta a sua peleja. Pastor, mas tem alguns versículos que me confundem. Vamos ver aqui esses versículos rapidamente, o tempo aqui está curto, mas vamos considerar alguns. Pastor, aquele versículo em que Jesus diz, mas o que perseverar até o fim será salvo. Ainda que salvação ali fosse salvação espiritual, o que tem? O crente persevera até o fim. Ele está dizendo que o que persevera vai ser salvo. Eu persevero, se eu sou crente. Mas o texto lá, irmãos, está falando de outra coisa. O versículo anterior fala que haverá perseguição, né, sobre os que pregarem, né, os que forem pregar vão sofrer perseguição e tal, mas o que perseverar até o fim pregando vai ser salvo, salvo da morte. Ou seja, durante o período de perseguição é o contrário, aquele que se acovardar e calar a boca vai ser pegue. E o que pregar, ao menos até que termine a missão dele aqui na terra, o Pai vai protegê-lo. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte: fique dentro da sua vocação. Se Deus lhe chamou para pregar, pregue. Se Deus lhe mandou pregar, pregue. Pelo menos até que termine o seu tempo na terra, nada lhe destrói. Mas se você sair fora da sua vocação, fica fora da mão de Deus, pode ter morte precoce. É só você comparar os textos, né? Lá em Mateus diz, o que perseverar até o fim será salvo, né? Quando você vai ler lá em Marcos diz assim, o filho entregará o pai entregará o filho, que é exatamente o que tem antes de quem perseverar até o fim será salvo. Lá vai falando sobre essa perseguição. Aí lá em Marcos diz, mas nenhum fio da vossa cabeça se perderá. O será salvo nenhum fio da vossa cabeça cairá, se perderá. Ele está falando de salvação física. O texto todo fala de salvação física. Na grande tribulação, se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, escaparia vivo. Então ele está dizendo que naqueles dias ali, os que se acovardarem vão morrer precocemente. Os crentes que calarem a boca, mas os que pregarem, nenhum fio de cabelo vai se perder, até que ele termine o que tem que fazer. Mas pastor, e Judas? Fez parte dos apóstolos, não se desviou não, depois? Judas nunca foi crente. Ele não pecou, não foi no dia que ele traiu Jesus não, ele já era ladrão, já roubava a bolsa, desde o começo.
Jesus disse: eu vos escolhi a vós 12, mas um de vocês é diabo. Nem todos vocês são limpos. Judas era desde o começo. A Bíblia diz em João 6 que Jesus sabia desde o princípio quem era o que havia de o trair. Ele era já um homem não convertido. Por que Jesus colocou ele no colégio apostólico? Porque Jesus sabia que ele seria capaz de entregá-lo no final, para que se cumprisse o desígnio de Deus de que Jesus fosse à cruz no nosso lugar. Deus não fez Judas ser mau, mas Deus usou a maldade de Judas para cumprir o seu propósito. Meus amados irmãos, alguém vai dizer: mas lá em Apocalipse Deus diz a uma igreja que ela vai passar por uma tribulação de 10 dias. Aí Deus diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Tiago diz lá o que é a coroa da vida. É um galardão, irmãos. A vida é a salvação, mas a coroa da vida é um galardão. Um galardão, segundo Tiago, para quem é provado e mantém-se paciente. Tiago diz: bem-aventurado aquele que é provado, porque se é aprovado, se mantiver paciente, vai ter a coroa da vida. Então Deus estava dizendo para uma igreja: olhe, vocês vão sofrer uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis durante esse dia. Não fiquem resmungando não, reclamando não. Porque se vocês forem pacientes, vocês vão ter a coroa da vida. Jesus foi crucificado na cruz para nos salvar e recebeu a coroa de espinho para distribuir coroa como galardão para todos nós. A coroa da vida é para quem suporta a provação com paciência. A coroa da justiça, Paulo disse, é para os que amam a vinda de Jesus, os que estão glorificando, esperando que Jesus volte a toda hora. Porque tem crente aí, irmãos, que está dizendo: Senhor, vem, mas espera eu casar primeiro. Esse aí não tem coroa da justiça para ele não. As coroas são os galardões que Jesus vai nos dar. Mas, pastor, a Bíblia diz que aquele que vencer, de modo nenhum, seu nome será arriscado do livro da vida. Ótimo. O crente já venceu assim que creu. Vos escrevi, jovem, porque sois fortes e vencestes o maligno. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Somos mais do que vencedores. Então não tem ninguém que risque o nosso nome do livro da vida, que por sinal foi escrito antes da fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, escreveu o nome daqueles que ele iria levar para o céu por terem crido. Eu vos pergunto, se ele escreveu antes da fundação do mundo, para que ele escrever lá para pagar depois? Se ele escreveu na sua onisciência, ele saberia quem iria se desviar, nem teria escrito o nome dos tais. Mas pastor, Moisés diz: Senhor, não destrói o povo não, risca-me do teu livro. Estava pedindo ele para perder a salvação? De maneira nenhuma, estava pedindo para morrer. Há um livro, irmãos, que não é o livro da vida do Cordeiro, que esse aí é o da salvação, o livro da vida do Cordeiro. Mas tem um livro dos viventes, nos quais a história de todos nós está escrita. Davi diz no Salmo 139, no teu livro foram escritas todas essas coisas relativas ao nascimento dele. Deus tem registro de tudo, irmãos. Quando Moisés diz: risca-me do teu livro, acaba com a minha história aqui mesmo, mas não destrói esse povo. Aí Deus diz: não, eu vou riscar, não é a ti não, Moisés, é quem me desobedecer, que era matar. Inclusive a Bíblia, quando fala da destruição de Abimeleque, diz que foi riscada a sua memória da face da terra. Mas do livro da vida do Cordeiro, um crente não é arriscado de lá não, porque esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. Deus não escreveu para borrar depois não, irmão, porque ele escreveu na sua onisciência. Escreveu na sua onisciência. Então, nós percebemos que esses versículos nada querem dizer. Tem um bocado de versículos em Hebreus que as pessoas usam para dizer que o crente perde a salvação. Faz é provar que o crente não perde. Vamos ver aí. Hebreus, quando lhe mostrarem um versículo sobre perda da salvação, observe sempre os tempos verbais. Vamos ver o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 14. Diz assim, Hebreus 3 e 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ah, pastor, está aqui, perde a salvação. Se não manter até o fim, perde. Não. Jesus está falando, Jesus não, o escritor da carta aos Hebreus, foi Paulo, ou seja lá quem for, está dizendo que nós nos tornamos, é passado que chega ao presente, nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos até o fim. Ele não está dizendo que eu sereis daqui se eu ficar até o fim, não. Ele está dizendo que se eu ficar até o fim, eu sou isso agora. Ele está dizendo, nós somos agora participantes de Cristo, mas nós só somos agora participantes de Cristo se a gente for até o fim. Porque se a gente for até o fim, então hoje era uma mentira. Olha o tempo verbal, ele não está dizendo, nós seremos participantes de Cristo lá no final, se
nos mantivermos assim até o fim. Ele não está dizendo isso não, ele está dizendo, nós somos agora participantes de Cristo, se nós retivermos firmes até o fim. Se nós não retivermos até o fim, então hoje nós não éramos participantes de Cristo. É como se eu dissesse, você é crente hoje, mas se perseverar até o fim, porque se não perseverar até o fim, então hoje você não era crente. Ele está falando que o futuro revelará o presente. Não está dizendo que a nossa salvação está ameaçada. A mesma coisa a gente vê em Hebreus, capítulo de número 6. Não. Há um outro versículo dessa natureza, irmãos, mas não está onde eu pretendia não. Para nós não perdermos tempo, é o mesmo estilo desse. O futuro indica a verdade do presente, de que nós somos crentes. Vamos para Ezequiel 18, que é o texto mais complexo, mais favorável, aparentemente, à argumentação daqueles que acreditam na perda da salvação. Eu o terei que ler todo para explicar. Ezequiel 18. Diz assim, a partir do versículo 1, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 18, a partir do 1, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Irmãos, a explicação de todo o texto depende dessa parte aqui. Há uma diferença na Bíblia entre o justo no Velho Testamento e o justo no Novo. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, em justo, é aquele que creu em Jesus como seu Salvador e foi por isso justificado. De certo modo, há antecedente para isso no Velho Testamento. Abraão, né? E creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Essa é a justiça de Cristo, que nos é imputada para a salvação. Mas o conceito de justo no Velho Testamento era aquele que exteriormente obedecia à lei. Do lado de fora, ele obedecia à lei, né? Notemos que o justo definido aqui, em nenhum momento é dito como uma pessoa que ama a Deus, que se converteu ao Senhor, ele é definido como justo pelas suas obras. Diz aqui o versículo, né? Ó, a partir do 5, eu vou reler. Ó. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, vamos ver quem é o justo. Não comendo sobre os montes, não levantando os olhos para os ídolos, não contaminando mulher, não emprestando com usura. O justo não é necessariamente um convertido para a salvação. O justo é uma pessoa que obedece esses preceitos da lei. Esse é o padrão de justo do Velho Testamento, né? Por que que Deus tinha esse padrão de justo? Porque o tratamento de Deus para com a nação, irmãos, levava em conta essa mudança externa. Ou seja, Deus destruía uma nação quando eles estavam exteriormente pecando e a preservava quando eles cessavam o pecado externo, muito embora não tivesse se convertido de fato a Deus. Você nota, por exemplo, que houve reis em Israel que decretaram o fim da idolatria, aboliram
a idolatria e tal. Quando esses reis faziam isso, Deus deixava de pesar a sua mão sobre o povo. Mas o povo tinha se convertido? Não. Ninguém se converte por determinação de rei. Mas o povo tinha cessado de pecar exteriormente. Então Deus poupava aquela nação. Aí vinha um outro rei ímpio, começava a pecar. O povo que já queria pecar, que estava só contido pelo rei, voltava a pecar de novo, a mão de Deus pesava. Então Deus tratava com os povos, com as nações, aqui na terra, para efeito de destruir ou preservar aqui na terra, não levando em conta a conversão ou a não conversão íntima, mas levando em conta a cessação ou a continuidade do pecado externo. Quando Jesus disse assim, a algumas cidades onde ele pregou, se eu tivesse feito os milagres que fiz aqui em Sodoma e Gomorra tinha durado até hoje, a gente fica perguntando-se, por que Jesus então não fez os milagres lá? Deus quer a perdição de alguém? Jesus não estava querendo dizer que com os milagres de Sodoma e Gomorra se converteria no coração, não. Porque ninguém se converte por milagres, se converte pela palavra. Os milagres atraem para ouvir, mas é a palavra que converte. A fé vem pelo ouvir a palavra. O que Jesus queria dizer é o seguinte, se eles tivessem visto esses milagres, eles iam acreditar na palavra de Ló, de que viria destruição. Pelo menos isso aí eles acreditariam. E eles parariam de pecar com medo de serem castigados. E teriam sobrevivido. Não quer dizer que iriam para o céu, não. Queriam dizer que eles teriam se conservado vivos, porque iam parar de pecar só para não serem destruídos. E Deus não ia destruir, porque no Antigo Testamento, como eu disse, ele tratava com as nações pela prática externa, né? Então, quando aqui Ezequiel está falando, ele está falando em relação ao justo do Velho Testamento externo, seja ele de fato convertido ou não. Ezequiel fazia profecias de destruição sobre Israel. Ele estava dizendo que vinha destruição sobre Israel, por causa do pecado externo. Então, a advertência de Ezequiel é que o povo pare de pecar externamente, para que a destruição não sobrevenha. Tanto melhor que se converta no coração. Mas, se tirasse o pecado externo, o povo já não sofreria. Então, vamos continuar a leitura. Entendido quem é o justo, vamos continuar a leitura. O versículo 9 até diz, né? Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o justo que faz isso aqui, ó. Certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá aqui na terra, a questão da sobrevivência da nação. Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Olha como é a morte física, o seu sangue. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, ele nunca fala de conversão, fala de não fazer essas coisas. Não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão a faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo, é aqui que eles vão utilizar, da sua justiça,
e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então ele está dizendo que o justo, que obedecia todas essas coisas, depois que se desvia e pratica o mal, ele vai morrer. O objetivo de Deus é falar de indivíduos para referir-se à nação. Se a nação praticar essas coisas, ela tomba. Se ela deixar de praticar, ela sobrevive. A geração anterior praticou, a posterior não praticou, então a posterior não vai levar a justiça da anterior. Se uma geração está obedecendo depois de deixou de obedecer, Deus vai destruir. Mas não tem nada a ver com a salvação, é a sobrevivência física da nação. E a justiça aqui, a justiça das obras, o justo é o que obedece exteriormente. O crente obedece, mas nem todo que obedece é crente, exteriormente. Então vamos ler, pode ser que o povo obedecesse só por temor de castigo. Versículo 25, dizeis porém, o caminho do Senhor não é direito, ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Eu vou parar por aqui, irmãos, porque aqui nós vamos entrar na perseverança dos santos. Vamos ver que Ezequiel termina defendendo a perseverança dos santos. O que é que o povo da casa de Israel estava dizendo? Ah, rapaz, quer dizer que o justo passou esse tempo todinho obedecendo, não emprestou com usura, não comeu carne sacrificada aos ídolos, não roubou, não matou seu irmão, aí depois ele resolve fazer tudo errado, aí o Senhor mata. Isso não é justo. O povo dizendo que não era justo, que Deus devia levar em conta o tempo que obedeceu. Aí Deus vai dizer, através de Ezequiel, eu não sou injusto não, meu caminho não está errado não, de vocês é que está. Agora eu vou dar o segredo, para vocês fazerem a justiça e nunca se desviar. Vamos ver que segredo é esse. É como se Deus estivesse dizendo, vocês acham ruim que eu estou dizendo que aquele que pratica a justiça, depois se começar a pecar vai morrer? Vocês estão achando ruim? Porque eu não vou levar em conta o tempo que ele estava praticando a justiça? Pois então eu vou dar o segredo a vocês. O segredo para vocês fazerem a justiça e nunca mais deixar de fazer. Qual é? É se convertendo de verdade. Olha aí o que é que ele diz. Versículo 30. Portanto eu julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Se convertam de tudo agora. Não é só dessas aqui que eu disse não, de tudo. Se convertam de coração. Aí vocês nunca mais vão tropeçar. Vocês estão achando ruim porque quando a pessoa está obedecendo, eu levo em conta. Quando ele se desvia, eu esqueço tudo que ele fez. Então, está aqui o segredo, para vocês não se desviarem mais. Aí eu vou abençoar vocês para sempre. Se convertam de tudo, de tudo. Não só disso aqui, que impede a destruição, mas se convertam de todo e qualquer pecado, por fora e por dentro. E a iniquidade nunca vai servir de tropeço para vocês. Olha o que é que ele diz. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração puro. Vocês querem fazer justiça e nunca deixar para eu abençoar vocês para sempre? Então se converta de tudo e mude o coração, porque o negócio é mudar o coração. Não só afaste esses pecados com medo do castigo, não. Porque os judeus, irmãos, estavam negociando com Deus. Eles aguentavam um tempo sem pecar, não emprestavam com usura, não sei o que e tal. Depois estavam se sentindo muito oprimidos, porque não estavam convertidos, só aquele tempo ali se aguentando para poder não sofrer o castigo. Aí depois vamos pecar um pouquinho. Aí pecava, aí Deus disse, agora eu vou destruir. Aí eles ficavam zangados, quer dizer, aquele investimento que a gente fez naquele tempo, passou aquele tempo todinho obedecendo, não adianta nada não. Eles ficavam com raiva, eles estavam querendo barganhar com Deus. Deus disse, não leva em conta não. Agora vocês querem ficar firmes para sempre? Mude o coração. Aleluia. Vocês querem não apenas ser justo por fora, mas querem de fato me servir para nunca mais a iniquidade servir de tropeço?
crie um coração novo em vocês. Aí, o versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Por que vocês querem morrer? Mude logo o coração. Porque não tomam prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Amém. Amém. Aleluia. Ser crente, irmãos, não é passar um tempo na igreja para ter um crédito com Deus e depois voltar para o mundo para pecar, não. Se for assim, Deus vai esquecer todo o tempo que você ficou aqui. Só se contendo para poder ganhar crédito. Não vai levar em conta nada disso. Mas pastor, então é muito difícil aí. Quer dizer que a gente se contém lá na igreja por um tempo, depois abandona a Deus e nada é levado em conta. Mas tem um jeito de você nunca abandonar a Deus, nem se sentir oprimido aqui, servir a Deus de verdade, sem nunca se desviar. É preciso mudar o seu coração. Aleluia, e Jesus promete, eu vos darei um coração novo, um espírito novo. Vamos ler Jeremias aí para terminar, irmãos. Aleluia. Não, Jeremias, que é melhor, Ezequiel é bom também, mas Jeremias é para botar o pé na goela do diabo mesmo. Vamos lá, Jeremias 32. Jeremias 32, irmãos, a partir do versículo 38. Esse aqui é uma bênção mesmo. Olha o que é que diz aí, Jeremias 32, a partir do 38. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Deus vai dar um coração para que você tema Ele todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos.